Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No ar, Gestão à Vista. Alô, podcaster, já estamos de volta aqui com o Gestão à Vista, um programa onde você sempre tem o mundo da gestão sem complicação. Os nossos convidados estão sempre conosco aqui para trazer os temas da área da administração para você, mas de um modo descomplicado, leve, descontraído, para que você possa entender os segredos desse fascinante mundo que é o mundo corporativo. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui minha grande amiga, né, vou falar por muitos anos, senão ela vai me bater, né, que é a Janaína Colombo, professora universitária, né, consultora organizacional, palestrante profissional. Ela está aqui conosco hoje para bater um papo sobre o mundo da gestão de pessoas. Meu exemplo, a Janaína, durante muito tempo, foi a menina do RH. Eu também já fui menino no RH, né? E são pessoas que trabalham, inclusive, né, no mês em que está em curso, comemora-se, inclusive, o Dia do Profissional de Recursos Humanos. Esse profissional que existe praticamente desde que o mundo industrial começou a se fomentar e a idealizar as estruturas dentro das fábricas, isso ainda lá no início do século XX, final do século XIX. A Janaína tem uma grande expertise nessa área e ela vai bater um papo hoje conosco aqui para explicar algumas coisas desse tipo. Jana, um prazer ter você conosco aqui no Gestão à Vista, seja bem-vinda e é um prazer conversar com você novamente agora aqui dentro do nosso podcast, contando um pouco sobre a sua carreira, a vida e também sobre o mundo maravilhoso da gestão de pessoas. Seja bem-vinda. Obrigada, Jorge, agradeço aí imensamente o convite. E estou muito feliz de poder compartilhar e conversar aí um pouquinho sobre esse mundo tão diversificado e apaixonante. Muito bem, vamos começar aqui. A gente sempre brinca com os nossos convidados, o nosso podcast já está acostumado, que a gente sempre começa pelo princípio. Então, vamos começar lá no princípio, falar um pouco sobre a estrutura de gestão de pessoas, que é uma das áreas do mundo da administração. A gestão de pessoas no século XXI mudou um pouco, obviamente, ou para muitas pessoas mudou muito, e a gente quer saber o seguinte: o profissional de RH, ele dentro dessa situação, ele conseguiu acompanhar essa evolução, seja ela grande ou não, e até para que as pessoas possam entender o que é realmente a gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas, ela é responsável pela manutenção, ela seria a guardiã dos pilares estratégicos, missão, visão e valores. Ela tem como finalidade gerenciar os interesses organizacionais e dos colaboradores. É claro que houve uma mudança muito grande, né, no papel do profissional de gestão de pessoas, mas a gente precisa entender que o papel desse profissional, ele reflete o modelo de gestão da empresa na qual ele está inserido. E esse modelo de gestão organizacional não sofreu tanta mudança quanto nós gostaríamos, né? Então, quando nós pensamos aí na linha histórica da área, lá antes de 30, a finalidade era só contabilizar, né? Sem atender preceito legal, sem nenhuma outra preocupação. Hoje, nós falamos aí em gestão de pessoas estratégica, RH 4.0, mas a gente precisa entender que ainda existem muitas empresas com um modelo de gestão antes de 30. Então, aonde a gente acaba tendo esse desalinho, vamos dizer assim, do que nós, enquanto profissionais de RH, gostaríamos de estar implementando, construindo, trabalhando com o que as empresas permitem ou entendem como sendo adequado adotar tal política. Jana, como é possível ainda, em pleno século XXI, organizações terem ainda essa ideia daquele
da administração bem operacional do RH em pleno século XXI? Na sua opinião, né, o que você acha que se deve a algumas organizações manterem essa ideia daquele famoso DPzão, né? Eu acho, Jorge, que é uma questão muito cultural, no sentido de não se entender a gestão, a administração, como uma necessidade de profissionalização. Então, nós ainda temos resquícios aí de abrir uma portinha, as coisas vão, à medida que as coisas forem crescendo, eu vou melhorando, né, e as empresas, elas não começam como nós gostaríamos, né, profissionais de gestão, como nós gostaríamos que elas começassem, pensando no seu motivo de existir, pensando nos seus valores, né, nos valores que vão aí nortear as suas ações, e isso acaba trazendo essa resistência lá na frente, e aquela velha síndrome de Gabriela, né? Eu comecei assim, numa portinha, sempre fiz assim, e agora por que mudar? E aí é onde nós profissionais... Vai morrer assim, né? E é onde existe... Eu percebo e entendo esse desalinho entre o que nós, gestão de pessoas, gostaríamos de praticar e o que empresas, no modelo mais engessado, um modelo de gestão mais engessado, vamos dizer assim, gostariam que nós praticássemos. E hoje, falando do século XXI, estamos iniciando aí esse ano a segunda década desse novo século e praticamente o novo milênio, qual que é o papel do RH na atualidade? Hoje a gente tem o compromisso de estabelecer políticas, procedimentos que atendam às necessidades as necessidades estratégicas e também às necessidades individuais. Então, eu vejo o papel do gestor de pessoas como um grande conciliador, tentando conciliar as necessidades organizacionais junto às expectativas individuais, por meio de políticas, de procedimentos, de processos, de ações. O papel do RH, a gente tem sempre que procurar, até para quem está nos acompanhando, fazer essa divisão, né, e até mesmo essa separação. Muitas vezes as pessoas entendem o recursos humanos não somente como uma área, mas a área em si, o departamento de recursos humanos. Qual a função dele principal dentro de uma empresa, Janaína? As pessoas, quando nós falamos em recursos humanos, normalmente vem a ideia de departamento pessoal, né, da folha de pagamento. Hoje nós temos 4 principais atividades, que seria atrair, reter, desenvolver e engajar. Essas seriam as nossas, os nossos pilares, né? Quando pensamos em gestão de pessoas, precisamos pensar que nós temos 6 subsistemas, não é só departamento pessoal. Então, nós temos processos voltados para o departamento pessoal, é lógico que nós precisamos operacionalizar folha de pagamento, rotinas trabalhistas, mas nós precisamos também pensar em estratégias para que as pessoas que ali estão queiram ficar, que seriam as estratégias de retenção, para que a gente tenha aí o mínimo possível de rotatividade. Então, o principal papel hoje de gestão de pessoas é tentar equilibrar e trabalhar dentro desses 4 pilares.
Dos pilares, você acredita que tem um mais importante que o outro, ou todos são igualmente essenciais quando se trata da estratégia da empresa? Eu entendo que eles todos são importantes, mas o engajamento, ele seria o engajamento, ele seria o mais difícil da gente alcançar, né? Porque é fazer com que a pessoa, ela queira, ela entenda, ela é o famoso vestir a camisa. E isso só vai acontecer se os 3 pilares anteriores estiverem rodando adequadamente, né? Se o discurso organizacional estiver de fato alinhado à prática do dia a dia. Porque se isso não ocorrer, o engajamento, por sua vez, também não irá acontecer. É fácil engajar as pessoas hoje? Pergunta básica. Nunca foi e nunca será. Imagino que a gente costuma dizer que não existe receita de bolo, né? Mas o primordial para o engajamento é o alinhamento entre discurso e prática. Nós vemos muitas empresas aí com os pilares descritos, missão, visão, valores descritos lindamente, mas quando nós olhamos para as atitudes, para as ações, para as tomadas de decisão, nós percebemos um desalinho naquilo que está sendo feito em relação àquilo que é discursado, né? E isso é um grande vilão aí para o nosso processo, para o nosso pilar de engajamento. O papel estratégico do RH, porque o recursos humanos hoje ele vai avançando cada vez mais nesse sentido, né? Pelo menos as empresas que não estão lá congeladas no início do século XX. Como que isso funciona, Janine? Para que todo mundo está nos ouvindo tentar entender. É importante esse planejamento estratégico, o que ele deve constar, o que a área de RH, o que os gestores que estão ali cuidando dessa parte devem realmente priorizar para que a organização tenha, de fato, um RH atuante e estratégico. O RH ele precisa participar da construção da estratégia da empresa. Então, a partir da estratégia organizacional, nós descemos com estratégias departamentais. Então, cada departamento, ele vai definir a sua estratégia para que aquela estratégia organizacional, ela seja alcançada. Então, é necessário que todos se comuniquem e que todos entendam que fazem parte de uma engrenagem que precisa funcionar. Não tem um departamento com um peso maior do que o outro. E é uma resistência também que gestão de pessoas tem, porque sempre foi vista como o departamento que recebe as notícias depois das decisões tomadas, né? E quando a gente fala em gestão de pessoas estratégica, a gente está falando da participação dessas decisões, porque a partir do momento que gestão de pessoas participa da decisão de crescimento de uma empresa, por exemplo, eu posso começar a pensar em processos seletivos internos, eu posso pensar em reconhecimento interno, para que essas pessoas elas possam ir crescendo na organização e eu possa sempre estar buscando no mercado pessoas para repor a base da pirâmide, vamos dizer assim. E aí, com isso, eu também consigo um maior engajamento, porque as pessoas elas começam a desenvolver o sentimento de pertencimento e de importância para que aquele negócio prospere. É importante, dentro desse processo de engajamento, de participação um pouco mais decisiva do papel de RH, que os profissionais que estão lá dentro, principalmente quem é gestor,
esteja realmente interessado em ficar um pouco mais colado ali na parte diretiva da organização, junto à parte estratégica, ou isso depende muito também da ação da organização? Dá para ficar só reagindo ou é preciso ser proativo também para conseguir ter essa ação mais estratégica, Janaína? Não, é necessário a total proatividade. E também é necessário que o gestor de área, ele se veja e se entenda como um gestor de pessoas. Porque, e gestão de pessoas também entenda o negócio da empresa. Então, é uma via de mão dupla, vamos dizer assim. O gestor de área, ele precisa entender que ele, além de gerir tecnicamente a área dele, ele também tem que gerir pessoas. Porque num processo de avaliação de desempenho, por exemplo, quem executa o processo de avaliação é o gestor de área. Então, se ele não participa, se ele não conhece, se ele não compreende o motivo daquela ferramenta, daquele processo, a importância daquilo, ele vai produzir resultados que vão levar a tomadas de decisões infelizes. E gestão de pessoas, por sua vez, precisa entender que ela também tem que conhecer do negócio. Ela tem que entender como aquela área funciona, quais as necessidades daquela área, daquele gestor, para que ambos consigam construir aí melhores decisões e melhores planejamentos. Perfeito. Estamos aqui no Gestão à Vista, conversando com Janaína Colombo, que está nos trazendo aí informações sobre a área de RH, e obviamente você está tendo a oportunidade de acompanhar esse bate-papo conosco aqui no nosso podcast hoje, no nosso episódio de hoje. Janaína, tem alguém agora nos ouvindo, nos acompanhando, falando assim, nossa, meu sonho é ir lá trabalhar no RH. Existe um perfil para que um profissional possa realmente se interessar por essa área? Agora falando para aquele aluno que ainda está no banco da universidade, ou para alguém que está nos ouvindo e falou, nossa, estou gostando dessa história aí, gostaria de entrar nessa área. Precisa ter algumas características, uns pré-requisitos aí para poder ser um profissional de RH? Jorge, a área de gestão de pessoas é uma área multidisciplinar. Não é uma área onde se tem a exigência de uma formação específica, porque nós trabalhamos com a parte legal de legislação, né, ao definir aí jornadas de trabalho, ao definir modelos de contrato de trabalho, passamos agora, inclusive por conta de toda essa situação de pandemia, várias empresas passaram a home office, então nós precisamos ter aí o aval do jurídico, né? Então a área de gestão de pessoas, ela é multidisciplinar. É lógico que existem especializações, existem cursos para você entender como a área funciona. E aí eu gosto sempre de falar uma frase que eu ouvi no começo de carreira, lá atrás. Porque quando eu comecei na carreira de RH, eu já comecei fazendo estágio na área de RH. Mas o meu primeiro emprego, né, minha primeira carteira assinada na área, eu tinha uma visão muito romântica da área. E eu entendia que eu estava ali para ajudar qualquer pessoa que viesse me pedir essa ajuda. Até uma situação em que eu não tinha como ajudar essa pessoa. E eu fui conversar com o meu gestor. E contei para ele, né, a situação do colaborador e que eu já tinha tentado todas as políticas, todos os procedimentos, eu já tinha avaliado
e não tinha como ajudá-lo. E o que nós poderíamos fazer? E foi no momento em que foi o primeiro e único momento que eu, de fato, repensei se valia a pena enveredar por essa área. Ele me disse assim: Janaína, qualquer pessoa pode trabalhar na área de RH, mas a área de RH não foi feita para qualquer pessoa. Porque nós precisamos entender que nós não temos uma função filantrópica. Nós temos uma função conciliadora entre objetivos organizacionais e objetivos individuais. E tem um texto que eu gosto muito da BRH, que diz que ser gestão de pessoas é ser patrão lembrando que não é, e ser empregado às vezes esquecendo que é. Então, assim, um perfil exato eu não teria como dizer para você, mas é necessário ter paixão pela área e entender todos esses desafios, todas essas dificuldades. E eu ouço muito as pessoas falarem assim: nossa, mas como você consegue trabalhar com gente? Não tem outra opção, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, e eu acho que trabalhar na área de gestão de pessoas é lançar um olhar para o outro, de maneira empática, mas também sem se esquecer do compromisso com a organização. Muito legal, não se esqueça disso. Qualquer pessoa pode trabalhar no RH, mas o RH não é para qualquer pessoa. Essa é para colocar, depois a gente coloca lá, Colombo 2020, página 4, não é isso? Ápice de alguém, porque é o seu gestor da época que falou. Você citou a questão agora, Jane, da situação da pandemia, né? Uhum. Nessa doideira, parece que estamos vivendo algum filme de ficção científica ou coisa do tipo, mas é a realidade, é o mundo que nós temos hoje. Nesse tempo de pandemia, né, as coisas estão diferentes, o papel do profissional de RH também muda, porque está tudo mudando? Uhum. Eu acho que muda o papel do RH em si, não. O que mudam são as ações, né, os processos, porque o nosso papel é, de fato, cuidar das pessoas e da organização. Então, isso não vai mudar. O que vai mudar é a forma como nós faremos isso. Então, muitas empresas definiram aí um comitê de crise, né, para tomada de decisão em conjunto, para saber o que daria para utilizar no sistema home office, o que não, mapear as pessoas de risco, né, e tudo isso, é importante dizer que tudo isso não foi feito por RH somente, mas em parceria com as lideranças. Por isso a importância dos gestores de área se perceberem e entenderem que também são gestores de pessoas. Priorização à questão de saúde, de plano de saúde, né? A proteção às pessoas que têm uma maior vulnerabilidade ou que convivem com pessoas no ambiente familiar que possuam essa vulnerabilidade, para que não levem para casa, né, esse vírus. E a grande preocupação, eu diria, de RH nesse momento é como manter o engajamento à distância. Porque
quando a gente fala em engajamento, a gente já pensa no único, né? A gente pensa no único, a gente pensa no todo mundo junto e misturado, vamos dizer assim. E manter esse engajamento à distância tem sido uma das grandes preocupações da área. Perfeito, eu acho que é altamente pertinente, esse talvez seja o grande desafio. Antes da pandemia, se falava muito no chamado RH 4.0. O que é esse RH 4.0 e as suas diretrizes? Continuam as mesmas no meio da pandemia, Janaína, na sua opinião? O RH 4.0, ele seria a área utilizando de forma inteligente as ferramentas tecnológicas, tá? Isso continua, até mais do que nunca, visto que o home office explodiu e nós precisamos aí nos adaptar a essa situação. E o RH 4.0, ele tem que estar em perfeita sintonia com aqueles pilares com 3 pilares, que é a tecnologia, a estratégia e a gestão comportamental. Então, isso precisa estar alinhado para que todas as áreas se conversem e para que a gente utilize a tecnologia a nosso favor. A avaliação de desempenho, por exemplo, ela sempre teve o caráter de ser feito semestralmente, anualmente, justamente por conta da dificuldade de operacionalização disso, né? Junto à tecnologia, a esse modelo de RH 4.0, muitas empresas conseguiram melhorar isso e conseguiram trazer essa avaliação para tempo real, para um curto espaço de tempo, o que nos garante uma qualidade de resultado melhor e nos afasta aí de erros e propensões comuns quando a avaliação ela é feita num espaço de tempo maior, por exemplo. Então, seria um exemplo aí de como esse modelo que dizem RH, que dentro da área de gestão de pessoas nós somos fashions, né? Então, muitas vezes a gente utiliza termos que aparentemente são novos, mas que na verdade no seu conceito a gente já vem praticando há algum tempo. Perfeito. Infelizmente está acabando o nosso tempo, né? A gente estaria conversando aqui umas 2, 3 horas pelo menos a mais, mas vamos ter outras oportunidades de receber a Janaína aqui no nosso Gestão à Vista. Jana, deixo você agora com o espaço aberto aí no final do nosso episódio de hoje para as suas mensagens finais e também os seus agradecimentos. Bom, agradeço mais uma vez o carinho aí, o convite. Foi uma conversa muito gostosa. Gestão de pessoas é maravilhoso, gente, não se assustem, mas é desafiador. Então, para quem gosta de desafio, é um prato cheio, como diria minha mãe. E cuidem-se, protejam-se, cuidem também daqueles que estão ao seu redor. Porque se nós não conseguirmos, nesse momento, desenvolvermos uma visão mais empática frente a tudo que nós estamos vivendo, então é porque talvez nós não devamos ter tanta fé na humanidade assim. Então, acho que é um momento de aproveitarmos toda essa dificuldade para sairmos melhores disso. Perfeito. Obrigado, um abraço para você, se cuida aí com a família
né? Em breve, quem sabe a gente já vai poder estar se vendo presencialmente de novo. Ai, por favor, por favor. Obrigado. Conversamos hoje com Janaína Colombo. Obrigado, querido. Um beijo para você, para toda a família. Obrigado por participar conosco aqui. Conversamos aqui no podcast de hoje, no Gestão à Vista, nosso episódio. Falamos sobre gestão de pessoas com Janaína Colombo. Ela que é professora universitária, consultora organizacional e palestrante profissional. Semana que vem estaremos de volta com novos convidados, novos temas aqui no nosso podcast Gestão à Vista. Você já sabe, é o mundo da administração, da gestão, sem complicação para você. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima.